Essa é uma conversa com um aluno do Aplicação Descomplicada. Eu sou a Vanessa, eu sou especialista na preparação de aplicações para mestrado, doutorado e pós-doutorado no exterior. E hoje eu vou conversar com o Bruno, que é um aluno da mentoria Aplicação Descomplicada, que foi aprovado para fazer pesquisa no exterior. Eu acredito que é muito mais fácil a gente atingir o objetivo de ser aprovado para fazer pesquisa fora do Brasil quando a gente vê que é possível. E para que a gente veja que é possível, a gente precisa aí de exemplos de brasileiros de sucesso, como o Bruno. Primeiro, porque você se inspira, e segundo, porque você pode, a partir do que o Bruno conversar aqui com a gente hoje, você pode ver o caminho que ele percorreu para chegar à aprovação, em quais pontos ele teve mais atenção para alcançar esse sucesso de ser aprovado. Então, Bruno, obrigada por você estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. E eu queria que você primeiro se apresentasse, falar de onde você é no Brasil, para qual universidade você está aprovado e você foi aprovado para quê? Meu nome é Bruno, eu sou de Fortaleza, no Ceará, sou nordestino, muito orgulho. Eu fui aprovado para a Washington State University, aqui pertinho do Canadá, quase na fronteira, na cidade de Puma, né? Eu fui aprovado para fazer pós-doutorado aqui, então dar continuidade à minha carreira de pesquisa, que é muito difícil no Brasil. Aqui também não é nada fácil, mas tem um pouco mais de respiro. Sim, e já falando aí nesse ponto que você pegou, Bruno, que não é fácil, né? A carreira de cientista, de pesquisador, não é uma carreira fácil, até porque aqui a gente está falando, né, de uma pessoa como você que chega no pós-doutorado, você está trabalhando ali na fronteira do conhecimento da sua área, então você está trabalhando com pesquisa de ponta. E quando a gente fala de trabalhar com pesquisa de ponta, a gente precisa de uma certa valorização, né? A gente precisa de uma certa segurança para que a gente consiga nos desenvolver como profissionais, como pesquisadores, para que a gente também consiga desenvolver a pesquisa em si, para que o conhecimento avance. E aí eu quero te perguntar o seguinte: essa posição de pós-doutorado que você foi aprovado, ela tem algum benefício? Tem. Eu tenho direito, obviamente, ao salário, né? Na verdade, eu sou contratado pela universidade, então é bem diferente do que a gente vê no Brasil para a posição de pós-doutorado, né? Aqui eu tenho um contrato, então eu sou funcionário da universidade, né? Então eu tenho um salário que é pago pela universidade, um plano de saúde que é pago pela universidade, eu tenho um plano de aposentadoria que vai, se eu for ficar aqui nos Estados Unidos por muito tempo, esse plano de aposentadoria é bem assim, você pode mudar bastante, você tem direito a investir esse seu dinheiro de aposentadoria para crescer mais e mais, né? Tem plano odontológico também, um diferencial da minha universidade. Eu tenho um filho, então a minha universidade, ela também dá direito à escola do meu filho, ajuda numa parte do pagamento, né? Então, Que assim, bacana! é muito diferente do pós-doutorado no Brasil, né? Você recebe uma bolsa, você quase, assim, você não tem benefício nenhum, né? Na verdade, para você se aposentar, sabe lá como você deve fazer, né? Você tem que pegar o seu dinheiro que já é contado e investir no INSS, por exemplo, ou numa plano de aposentadoria privada, né? Então, assim, aqui eu me sinto muito valorizado fora o salário, toda essa valorização por fora, né? Assim, me deixa mais tranquilo, né? Assim, a gente vê que não tem muita gente que fala que o sistema de saúde nos Estados Unidos é complicado, mas você vindo para cá, pelo caminho que seja bacana, com direito a plano de saúde e tudo mais, é muito sossegado, muito sossegado. Você se sente tranquilo. É muito legal esse ponto que você falou, porque as pessoas que veem, né, às vezes a galera falando na internet que você foi no hospital, você tem que pagar não sei quantos mil dólares e tal, ou é porque essa pessoa não tinha um plano de saúde, ou porque ela tinha um plano de saúde muito ruim. E os planos de saúde, de uma forma geral, que as universidades americanas oferecem, tanto para os pós-docs como para os alunos de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, são planos muito completos onde você realmente tem ali um suporte caso aconteça alguma eventualidade, e também quando a gente precisa fazer, né, ir no médico, uma questão de rotina, fazer exame de rotina, né? É, Então é muito interessante isso, porque é uma realidade totalmente diferente do que a gente vê falando na internet mesmo.
Um diferencial que me chamou a atenção é que, por exemplo, se meu filho precisar usar óculos, eles dão direito a um óculos por ano para ele. Então, assim, as escolhas que eu fiz não foi pensando só em mim, né? Foi pensando na minha família como um todo, esposa, meu filho. Então, eu acho que, de certa forma, eu acabei acertando bem nessas escolhas que eu vim para cá. Show de bola. Isso porque você está iniciando sua trajetória nos Estados Unidos agora, né, Bruno? Como Exatamente. pós-doc, né? E aí, se a gente for, então, projetar isso para daqui a uns 3, 4 anos, isso vai ser multiplicado, né? Os É, benefícios, né? O suporte que você tem aí, que você consegue dar para sua família, né? Porque daqui a 3, 4 anos você já vai estar ou como professor na universidade, ou como numa indústria, né? A gente vai falar um pouco disso mais ao longo aqui da nossa conversa, mas o pós-doc ele é uma grande porta de entrada. é uma grande porta de entrada. Eu vejo também, o meu orientador, ele falou uma vez para mim, logo no começo, ele falou assim, olha, se você quer crescer aqui dentro, eu te ajudo. Você vai conseguir, você precisa. Se você se dedicar, você consegue. Aqui você consegue, eu te garanto isso. O trabalho, quando é bem feito, é bem recompensado aqui. É isso, sabe? Você sabe que se você trabalhar, tem ali a luz no fim do túnel, que você vai conseguir progredir na sua carreira. Não é aquela total incerteza, né? Que muitas vezes o pós-graduando acaba vivendo, dependendo de onde ele está. Bruno, qual que é a sua formação no Brasil? Qual que é a sua formação de base? Depois você fez doutorado em qual área? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em engenharia de alimentos. Né? Eu fiz a graduação na UFC, na Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza. O mestrado e doutorado eu fiz em Curitiba, na UFPR. Né? Então, já estou fora de casa, assim, já tem um tempo. Estou na Sim, estrada tem um tempo já. bacana. E durante o doutorado, você conseguiu fazer um doutorado sanduíche? Teve alguma experiência no exterior de vir para uma universidade fazer pesquisa? Não tive, porque, assim, eu até tentei, mas, assim, eu queria tentar sem ser pela CAPES, sem ser pelo CNPq, eu queria tentar diretamente com a universidade. Então, assim, como eu não tinha noção de como fazer, e realmente aqui as coisas de aplicação, documentação, currículo, a maneira de você falar é bem diferente do que é no Brasil, então acabava que eu mandava as minhas aplicações e não tinha resposta nenhuma. Ou só respondia assim, por enquanto não estamos recebendo aplicações. E era isso. E aí, quando abria a aplicação, eu enviava a aplicação e não tinha resposta nenhuma. E aí, logo veio a pandemia também, então, né, não tinha como sair do país para fazer qualquer outra coisa. Não tinha como sair de casa, na verdade. Então, Sim. né, acabou que eu não tive essa experiência internacional durante o mestrado e doutorado. Na graduação, eu fui para o Canadá em 2016, mas foi só para fazer um curso de verão. Foi um curso de bioquímica dos alimentos, assim, durou 2 meses, um mês e meio, por isso. Uhum. E você pensava que essa forma de lidar, né? Igual você mencionou aí, quando eu estava no doutorado, eu até mandava e-mail, tentava aplicar de alguma forma para fazer uma parte fora, mas não rolava. Você achava que não rolava porque você tinha essa noção que o sistema, a forma de fazer uma aplicação, a forma de você conversar, chegar até essas pessoas, você achava que não estava rolando porque era diferente? Passava alguma coisa na sua cabeça? Eu, sinceramente, achava que pelo simples fato do meu currículo não ser interessante o suficiente, né? Na minha cabeça era isso. E aí eu melhorava, publicava artigo. Realmente eu tenho uma quantidade considerável de artigo publicado, de congresso, de palestra, mas eu, né, achava ainda assim que o meu currículo não era interessante para eles. Então, teve um momento que eu até desisti, eu disse assim, não, quer saber, não é para mim, então vou deixar para lá. E foi isso. E aí, agora que você já está aqui há alguns meses, né, nos Estados Unidos, passou pelo processo de aplicação, foi aprovado. Quando você pensa lá atrás na forma como você fazia tudo, a ficha caiu, você conseguiu enxergar por que não dava certo? Eu consegui, e assim, às vezes é muito da questão cultural, sabe? É muito e o brasileiro, o nosso currículo às vezes tem muito frufru, tem muita.
tem foto, às vezes, no currículo, né? E aqui as pessoas são diretas, elas são diretas. Você tem que falar o que você quer na lata, que seja uma frase direta. E você tem que se apresentar de uma boa maneira, né? Então, era essa a minha dificuldade, né? E aí a Uhum. Vanessa veio aí, apareceu, não sei lá como, no meu Instagram. Aí disse, quer saber, eu vou arriscar. Arrisquei e deu certo. Eu acho que eu cheguei a mandar dois e-mails só. Um e-mail de um professor que me recomendou para esse que eu estou trabalhando agora, Uhum. e o outro e-mail foi para outro professor que ele disse que não estava recebendo agora, gostou muito, mas não estava recebendo a aplicação, mas que inclusive tinha me recomendado o mesmo professor que eu estou agora. Então, Caramba! loucura, né? Foi muito Caramba! rápido, foi muito rápido. Eu acho que eu fiz o curso com você na turma de novembro, ou Setembro, eu acho. acho que foi Setembro, aham. setembro, isso. E aí eu estava desiludido, assim, já achando que nada ia dar certo na minha vida. Quando eu comecei a mandar os e-mails, comecei a fazer todo o esqueminha que a Vanessa tinha me passado e comecei a ter resposta. E foi muito rápido, assim, muito rápido. Você ficou surpreso, Bruno? Você mandava os Fiquei. e-mails meio desencanado? Ou você. E aí, isso foi uma surpresa para você ter respostas rápidas? Como que foi isso para você, assim, do ponto de vista mesmo? O que que você sentia, sabe, nesse meio do caminho que você, né, começou ali mandando os e-mails? Quando eu comecei a fazer o curso, eu não, eu me senti assim, eu acho que vai dar certo. Se eu fizer tudo direitinho, vai dar certo. Mas sempre com aquele pé atrás pelas inseguranças do passado, né? Mas quando eu tive a primeira resposta, eu disse assim, é isso aqui mesmo. E aí eu comecei a repetir o padrão, né? Então, no primeiro e-mail eu fiz tudo certinho, e no segundo e-mail, já pro meu orientador daqui, eu fiz o mesmo padrão, né, de esquema de follow-up, de currículo, e aí ele me respondeu no Natal. E isso foi a grande surpresa, assim, me respondeu no dia do Natal. Entende? Caramba! Isso é um presente de Natal, Bruno, um sinal. Marcando na reunião para o dia 26. E aí, na reunião do 26, do dia 26, já foi tipo assim: beleza, você sabe tudo que a gente queria, a gente gostaria de contar com você. A outra entrevista foi só para acertar alguns detalhes, responder algumas perguntas. E em abril eu já estava aqui. Então foi muito rápido, Caramba, então você entrou na mentoria em setembro, lembro. foi aprovado, você lembra o mês? Dezembro, janeiro, assim, comecinho do ano. Final para o comecinho do ano. Você achou que ia ser rápido assim, Bruno? Não, não. Eu estava esperando lá para agosto. Tanto é que tinha aparecido uma oportunidade para ser professor na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu aceitei, fui. E aí tive que desistir de última hora, assim. Cheguei a dar 2 meses de aula só. Então, Entendi. para poder vir para cá. Nossa, Foi foi, muito foi rápido. rápido, foi muito rápido. Como que foi? Você falou que você mandou um e-mail para o professor e aí ele te chamou para poder conversar, né? Fazer ali uma entrevista inicial. Como que você se preparou para essa entrevista? Você lembra? Eu estou perguntando isso porque é o seguinte: nas vagas de pós-doutorado tem a parte da entrevista. A entrevista é uma das etapas para as vagas de pós-doutorado. Então, eu queria Ah, te perguntar como que você se preparou? Já que até porque você teve pouco tempo para se preparar, né? tive pouco tempo, acho que eu me preparei na noite de Natal, dia 25 e dia 26. Então, o que eu fiz foi, assim, se eu não me engano, você tem algumas aulas que você fala sobre as entrevistas. Então, eu não tinha chegado nessas aulas ainda. Então, eu fui lá, assisti as aulas bem rápido e fui anotando os pontos principais que você tinha falado, que ele poderia perguntar. Você sempre colocava, ele pode perguntar isso. Se ele perguntar isso, você responde de tal maneira. Uhum, E aí eu respondia no computador, fui lá, abri um documento Word, coloquei as perguntas e fui respondendo de acordo com o meu sentimento e com o que você tinha falado. Só que, para minha surpresa, a primeira entrevista ela foi mais um mix de quem é você
e o que é que você sabe. Então foi muito, muito tranquilo, assim. Obviamente eu estava nervoso, era uma entrevista em inglês, né? Uhum, Mas pelo fato de ser um orientador que já era mais renomado, ele já estava acostumado com pessoas de fora, né? Estudantes internacionais. Então ele foi bem tranquilo. E uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter na cabeça é que esses orientadores que são, digamos, grandes assim, né, eles são acostumados a lidar com pessoas de diferentes países. Então, eles vão uhum. entender o teu sotaque, eles vão entender se você falar alguma coisa atropelada, entendeu? Então, assim, tenha paciência com você mesmo. É isso que eu Boa. pensei no dia. Boa. É exatamente isso, Bruno. Assina embaixo que você falou. E é muito importante você falar isso, porque muitas pessoas elas ficam com medo exatamente da entrevista. Geralmente, quem está vindo para o pós-doc, quem quer fazer um pós-doc fora, tem medo de dois pontos. Um é o currículo, o outro é o inglês. Tem gente que tem, né, receio com os dois, pessoas que têm receio apenas com um lado. E às vezes fica tão pressionado em relação ao inglês, em querer falar perfeito, falar rápido na mesma velocidade que nós falamos o português, acha que não pode errar nenhuma pronúncia, sabe? Ou que não pode dar uma respirada para responder, às vezes até mesmo para repetir alguma pergunta que o PI fez, e isso faz com que as pessoas deixem de aplicar para as posições de pós-doc. É. Então, assim, o meu inglês, eu confesso, ele não é o melhor do mundo, ele não é perfeito, mas eu consigo me comunicar. Então, se você consegue se comunicar, você consegue passar a sua mensagem, você consegue passar a sua ideia, tá valendo, tá valendo. E aí, quando você chega aqui, você vai aprimorando. Eu tenho um colega que ele é americano, ele disse assim, cara, você chegou aqui falando um inglês bem melhor do que muita gente que já está aqui há 6 meses, por exemplo. E aí você está sempre melhorando. Eu consigo ver a sua evolução. Então, assim, aos poucos você vai evoluindo aqui também. Né? O Uhum. importante é você conseguir se comunicar. Conseguir se comunicar, passar as suas ideias, está valendo. É exatamente isso. Se a gente for esperar para ter o inglês que a gente se sinta 100% confiante para Não adianta, aplicar, não vai é, rolar. vai aplicar nunca, então. Nunca, nunca. Nunca. Meu inglês Essa, não é perfeito. Eu estou aqui 3 meses, 3 e meio. O inglês não é perfeito. Eu tive experiência no Canadá. Eu tive uma possibilidade de uma família que sempre me colocou para fazer curso de inglês. Então, eu fiz inglês uma vida. E meu inglês não é perfeito. E nem vai ser. Vai ser inglês abrasileirado e é isso aí. é isso aí, exatamente. O inglês do seu filho, Bruno, vai ser muito melhor que o seu, porque ele está indo Muito melhor que o pequenininho, meu, não tenho dúvida. né? Mas aí é outro caso, né? Ele vai pegar toda a parte de alfabetização em inglês, né? Nós que já somos adultos, a gente consegue melhorar no dia a dia aqui nos Estados Unidos, mas se a gente ficar com aquela autocobrança que tem que ser perfeito sem sotaque, a gente Ah, não vai comprar um pão na padaria, né? Um pão no mercado. exatamente, exatamente. Não- E aqui a gente encontra pessoas de todo lugar do mundo, né? A pessoa que me recebeu aqui é uma pessoa da Alemanha. A pessoa que divide o escritório comigo é uma pessoa da Índia. Então, tinha gente do Sri Lanka, tinha gente de Gana, por exemplo. Você vê, gente de todo canto. Sim, vários sotaques ali tentando se comunicar. Né? Exatamente. Essa posição que você entrou, é que você foi aprovado. Então, você entrou em contato com o PI por meio de um cold e-mail, anexou o currículo nesse e-mail, foi chamado para uma entrevista, depois fez uma entrevista seguinte com essa pessoa para acertar detalhes. Esse PI, ele tinha uma vaga aberta, postada, anunciada? Ou essa vaga, ela meio que foi criada a partir do cold e-mail que você enviou? Essa vaga, ela foi criada a partir do Code Meio que eu enviei. Ela não existia. Ela não existia. Assim, não tinha. Eu chequei, né, tá, gente? Eu não sou um stalker, mas eu fui lá na página do orientador, do LinkedIn. Todo canto que eu podia encontrar o nome dele, eu fui lá e pesquisei, né? E não tinha nem no site da universidade essa vaga, mas era uma necessidade que ele tinha, né? Ter mais um pós-doc aqui. Então, quando eu mandei o e-mail, eu acho que foi quando abriu a vaga, né? E Uhum. aí, no mesmo período, ele também estava contratando um outro pós-doc da Índia, que é a pessoa que divide o escritório comigo, né? Então, viemos os dois
juntos, assim. É a Mas pessoa isso, certa na hora certa, preparada, né? exatamente. Bruno, por que que você decidiu com uma carreira no Brasil, né, no sentido de fez mestrado, fez doutorado, tinha assumido uma posição de professor no Brasil, numa universidade pública no Brasil. O que que te fez fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos? Por que que você tomou essa decisão? Eu acho que a necessidade do desafio. Eu, quando fiz meu doutorado, eu coloquei algumas metas para mim, metas pessoais, né, para me aprimorar como pesquisador, como professor. E uma delas tinha sido inglês, apresentar em inglês, tudo assim. E eu sentia que faltava essa experiência fora durante toda a minha vida acadêmica. E eu disse assim, vai ser uma oportunidade, assim, sem dúvida nenhuma, vai ser muito boa para crescer em termos pessoais. Vai ser boa para minha esposa, vai ser boa para o meu filho. Minha esposa sempre quis dedicar o tempo dela para o meu filho, assim, pelo menos durante os 2 primeiros anos de vida. E é uma maneira que eu tenho de deixar ela fazer isso, né? Então, assim, o salário é bacana, né? Assim, eu não posso negar. Dá para a gente viver tranquilo aqui, alugar uma casa bacana, um lugar bacana para viver, com tudo, sem faltar nada, desde aquecimento a ar-condicionado. Então, assim, o que me faltar, que me movia para vir para cá era justamente esse desafio e essa vontade de querer ter algo melhor, proporcionar algo melhor para minha esposa e para o meu filho. E você tem exemplos na família, Bruno, de pessoas que moraram fora, que tiveram uma oportunidade parecida com o que você tem hoje de se qualificar no exterior, ou é uma coisa assim, eu sou o primeiro da família? Não, eu sou o primeiro da família. Eu sou o primeiro da família. Eu tenho amigos que foram para fora, mas não para fazer doutorado, não para fazer pós-doutorado. Eles foram mais para trabalhar mesmo e acabaram mudando de área, fazendo, construindo uma vida no Canadá, por exemplo, na Espanha, né? Então, assim, eu sou o primeiro a fazer algo assim na minha família. Esse lab, só retomando um ponto que eu queria te perguntar, desse professor que você hoje está no laboratório dele fazendo o seu pós-doc, você teve alguma ajuda de professor brasileiro para fazer contato com algum professor estrangeiro ou foi tipo tudo você de forma independente? Então, olha só, foi tudo de forma independente, de acordo com os passos passo a passo assim da Vanessa, né, de acordo com o curso. Só que eu tive uma coincidência muito grande. Eu mandei e-mail para uma professora, para uma universidade específica que alguns amigos tinham ido trabalhar durante o Ciências Sem Fronteiras, lá na graduação. Eu mandei e-mail para essa professora que tinha um perfil parecidíssimo com o meu. E aí ela me respondeu dizendo assim, olha, eu adoraria contar com você aqui, mas eu estou me aposentando, né? Então, fale com esse professor aqui e ele está vindo assumir a minha vaga. Então, talvez ele consiga receber você. E aí, eu, beleza. Vi lá o nome do professor, o e-mail, mandei o code de e-mail para ele, um currículo. E aí, quando ele me respondeu, ele já me respondeu em português. Era brasileira. Ah, tá. Até assustei. Falei, opa, que assim? Ele era brasileiro. Caramba, Inclusive, que coincidência. pessoa maravilhosa, maravilhosa. Ele disse assim, cara, olha, infelizmente eu não tenho dinheiro, porque aqui quem tem o dinheiro é o professor, né? Seu Eu salário não tenho- sai do grant dele, né? Do dinheiro para a É, pesquisa que ele tem. exatamente. Então, assim, ele disse assim, cara, eu não tenho dinheiro para te receber agora, mas eu posso te encaminhar para um professor que eu trabalhei com ele, e ele talvez ele te receba. E foi justamente essa indicação que me fez vir para esse professor que estão agora. E Bruno, o professor, durante as entrevistas, ele te questionou alguma coisa a respeito do seu objetivo de carreira, o que que você queria? Ou ele questionou algum ponto do seu currículo? Eu estou te perguntando isso porque isso costuma ser ali perguntas clássicas da entrevista de pós-doc. Eu mesma tive esse tipo de pergunta durante as minhas entrevistas e eu queria saber se você passou por alguma coisa parecida com isso. Ele perguntou sobre o que é que eu queria da minha vida, assim, basicamente, né?
para o futuro, o que é que eu esperava para o futuro, como eu me via daqui a 5 anos, 10 anos, né? Assim, se eu gostaria de ficar nos Estados Unidos ou não, se eu gostaria de voltar para o Brasil depois do período aqui. E aí a minha resposta para ele foi que sim, mas a verdade é que a gente não sabe até vir para cá, né? A gente não sabe se a gente vai gostar, se a gente vai se adaptar. Então, assim, a minha resposta foi sempre dizendo, na intenção de dizer que, pô, pode contar comigo, entendeu? Na dúvida, deixa a porta aberta. Exatamente. No sentido de currículo, ele não questionou nada assim, do tipo, e esse trabalho, essa pesquisa que você fez. Ele perguntou mais no sentido do que eu já trabalhei de uma maneira geral. Por exemplo, se eu já tinha trabalhado com análise tal, se eu já tinha feito algum tipo de pesquisa nesse sentido, assim. Então, foi bem tranquilo, porque quando eu fiz, né, no caso, se ele tivesse perguntado se eu tinha feito algo que eu já fiz, foi fácil de responder, porque eu já tinha feito. Quando não, eu disse assim, não, não fiz, mas posso aprender, gostaria de aprender. Então, assim, sempre tentando, né, colocar em cima, né, Sim, não, mostrar que para aprender. perfeito isso aí que você colocou, Bruno, porque o que que acontece? Às vezes está lá o edital da vaga de pós-doc. E aí eles pedem lá, sei lá, 10 habilidades, 15 habilidades, ou pede várias técnicas, né, para quem é da área de humanas ou de biológicas, de humanas não, de exatas ou de biológicas. E aí, se a pessoa olha para a vaga e ela não tica todos os pontinhos, ela fala: essa vaga não é para mim, não vou aplicar. E é É, muito legal você trazer isso, porque o que que acontece? Quando o professor ele elabora um edital, claro que ele vai colocar ali tudo que ele quer, mas ele sabe que é praticamente impossível que um candidato tenha todos os pré-requisitos que ele está pedindo ali. exatamente, exatamente. É aquela coisa, se você for esperar, tá tudo 100% para fazer, você não faz. Não faz. E eu falo isso da minha vida, assim, né? Assim, as coisas muitas vezes foram acontecendo, e mesmo que eu não soubesse tudo 100%, as coisas iam acontecendo porque não dá para deixar, não dá para esperar tá tudo 100%. Não vai estar tudo 100% o tempo todo. Então, sempre vai faltar alguma coisinha. Sempre, sempre não tem como. Você comentou que essa universidade ela fica no estado de Washington, né? Então, costa oeste dos Estados Unidos, cidade É, quase na fronteira do Canadá. Quando a é, gente olha assim, no primeiro momento, não é uma rota tradicional que o brasileiro vai focar para aplicar. é. Né? E tá fazendo um paralelo com a minha trajetória, quando eu vim fazer pós-doc aqui nos Estados Unidos, eu fui para a cidade de Iowa, que é centro-oeste, meio dos Estados Unidos, Universidade de Iowa, praticamente ninguém ouve falar sobre. O brasileiro fica focado muitas vezes Califórnia, Flórida, Nova York, e você foi para essa que está fora ali da rota. Como que é a estrutura da universidade? Traz essa visão aqui para o pessoal, que mesmo não sendo uma universidade na rota onde todo mundo quer estar, como que é para você ali, o que que você encontra no seu ambiente para trabalhar? Tem tudo. Tem tudo. Não, não dá para reclamar. Tem tudo, assim. Tem tudo, 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 tudo. Primeiro que, por ser uma cidade pequena, e eu recomendo, vão atrás de cidade pequena, que é a melhor coisa do mundo. Não Rende, pensem, né, Bruno? exatamente. Não pensem assim, eu vou para Califórnia, que eu quero estar perto de Los Angeles, gente. Não. Vão para a cidade pequena, que tem aeroporto perto, e aí você vai lá, viaja. Porque cidade pequena aqui tem tudo, tem tudo. Não falta nada. Tem cinema, tem aeroporto, e a cidade tem. Quando tem muita gente na cidade, com muito estudante, tem 30 mil. Quando não, tem 15, 10. Então, assim, e não falta nada. E não falta nada. O que você quiser, você encontra. Não precisa nem comprar na internet. Vai no supermercado, você encontra. E, assim, quanto à estrutura da universidade, por ser uma cidade pequena, a universidade é a cidade, né? Então, assim, é uma universidade muito grande, e pelo que eu percebi aqui, todas as universidades são muito grandes, assim. Então, tem ônibus, tem uma estrutura muito bacana para quem é estudante internacional, tem equipamento de ponta,
Então, assim, gente, não, não fica nada a desejar. A sua área é a área de pesquisa de laboratório, digamos assim, também, né? Então É, você precisa de reagente, de suprimento. Como que é para, por exemplo, sei lá, pedir um reagente que você precisa? Chega rápido, você tem autonomia, tem aquela economia de dinheiro para comprar, ou tipo, bora dar o céu ao limite? não, a única coisa que você precisa fazer é justificar por que que você quer comprar aquele reagente. Fala, ó, Tranquilo. eu quero comprar esse reagente para fazer essa análise tal, porque eu acho que essa análise vai dar para a gente um resultado X que vai ajudar a discutir o resultado. Então, assim, então beleza, vamos lá, vamos comprar, sei lá, menos de uma semana chega. Então, assim, se já não tiver, na verdade, em outro laboratório, não em outros laboratórios, mas tem uma seção específica, assim, que fica tudo que é de reagente. E se tiver livre, lá você pode pegar. Aí a ciência anda rápido, né? Aí anda rápido, aí anda rápido. E outra coisa, eu trabalho mais com a parte de, agora, né? Eu estou trabalhando com engenharia. Então, a gente está desenvolvendo, às vezes, uma nova parte para uma máquina que vai ajudar a gente a obter um resultado diferente. E aí, eu faço o design da máquina, da parte que eu quero, do equipamento, eu levo para o setor de engenharia mecânica e eles produzem esse equipamento lá para gente. Então, assim, Caramba, que legal. demora uns 15 dias no máximo para esse equipamento estar pronto. Nossa, meu Deus, é chocante, né? Isso é surpreendente, assim, porque às vezes no meu doutorado, às vezes eu queria ter um reagente que não tivesse vencido, ou que fosse um pouco mais caro, aí daí eu tinha que comprar o do meu bolso, ou eu tinha que dividir com o pessoal do laboratório, ou eu tinha que esperar uma chamada para comprar novos reagentes, é algo complicado. Aqui não, é só você pedir, você justificar e dá certo. E com isso ela publica mais rápido, provavelmente em revista de ponta, né, de fatores de impacto alto, É, melhora o exatamente. currículo rápido. Você É. já fala assim de publicação com teu orientador? Como que é isso? Já logo quando eu cheguei aqui, ele já pediu um artigo de revisão, já pediu novas ideias para conseguir funding, né? Dinheiro, para conseguir mais dinheiro. E aí, assim, é perrengue porque você tem que se desdobrar para fazer tudo que ele pede. Mas, né, em compensação, quando as coisas vão avançando, você vê o resultado vindo. Publicação de artigo, você vê dinheiro entrando. E aí, quando você vê dinheiro entrando, que abre os olhos de todo mundo, chama atenção também para você. As pessoas querem saber por que que você fez isso, por que que você teve essa ideia, como que você teve essa ideia, essas coisas assim. Sim. E aí, Ai, então, que bacana. fulano de tal teve uma ideia assim, fala com ele, entendeu? Você vai fazendo teu nome, né, Bruno? Vai fazendo Literalmente é nome. isso. Exatamente. E você vê Exatamente. em pouco tempo que você está aí, né? Você já está articulando tudo isso. Pois é. Então. Como que você me conheceu assim? Você já acompanhava meu conteúdo gratuito, as lives no YouTube, Instagram? Quando eu te conheci, eu estava passando por um momento bem delicado na minha vida. Jura, Bruno? Juro, eu tinha acabado de terminar o doutorado em abril de 2023. Eu tinha mudado de área no final do doutorado, eu fui trabalhar com programação. E aí tinha conseguido um emprego de programação, mas acabei vendo que não era muito bem aquilo que eu queria. Meu filho tinha acabado de nascer. E então eu estava naquela fase de desilusão com tudo, sem saber o que fazer, tentando um emprego, tentando pós-doutorado, tentando concurso, tudo. E aí eu não sei como, mas acho, não, na verdade foi um aquelas propagandas, né, que você vê nos Reels, e aí a Vanessa apareceu falando de como fazer a aplicação descomplicada para mestrado, doutorado e pós-doutorado, e aí dizia assim, a gente vai fazer uma live, acho que se eu não me engano era como se fossem 3 lives, né, Vanessa, ou 4, Aham, no eram evento quatro, gratuito, 4 dias então. diferentes. E aí eu disse assim, eu vou participar desses 4 dias. E aí era muito perrengue, porque era colocando o filho para dormir com fone de ouvido e escutando a voz. E aí eu pensava, cara,
eu vou dar uma oportunidade para isso ou não vou? Já tava, o dinheiro já estava indo embora também, não estava entrando nada. E aí, eu disse assim, quer saber? Eu falei para minha esposa, disse assim, vou fazer, vou fazer. Ela disse, faça, se você acha que deve fazer, faça. Se acha que vale a pena, faça. Daí eu fiz. E foi assim, foi tudo muito rápido. Eu fiz o curso muito rápido também, assim, eu não deixava acumular. Sempre que ia abrindo, eu já ia fazendo, né? Então, acabou que deu certo, bem rápido. Ai, que bom, Bruno. Que bom que, tipo, naquela hora ali você viu que era uma oportunidade viável, né? Você É, viu que, tipo, não era uma brincadeira, né? Era uma não, oportunidade real e você falou, vou abraçar isso aqui, vou dar o meu melhor, né? Porque não adianta, né? Igual você falou, eu fiz as aulas, eu fui fazendo, né? O conteúdo tá ali, é, mas você tem que fazer, né? A sua parte você fez, muito bem feito. E aí a é. aprovação veio em poucos meses. E É, e aí, detalhe, assim, eu me lembro que eu parcelei o curso em 10 vezes. Então, assim, já não estava podendo muito pagar, mas assim, eu vou fazer, vou confiar que eu acho que vai dar certo. E aí, o pessoal fala, e não vou, pensa também, né? Não vou fazer porque não vou ter tempo de fazer o curso e tudo mais. Gente, eu estava procurando emprego, fazendo entrevista, estudando, cuidando de um filho, minha esposa que tinha acabado de dar à luz. Então, assim, se você pagar uma hora, você vai dar um jeito de fazer. E faça que vale a pena. sim. Então você passou antes de acabar de pagar o curso? Então, não, eu passei, acho que não estava nem na metade. Estava nem na metade. Eu me lembro que eu falei para ti, Vanessa, eu ainda estou pagando, mas valeu a pena. Está lá no grupo do Telegram, inclusive. Falei, Vanessa, eu passei, mas valeu. Eu estou pagando ainda, mas valeu muito a pena. Nessa época que você estava, né, meio desiludido, com muita coisa na cabeça, agora como que você tá? Como que você se sente? Ah, agora a minha preocupação é só trazer o meu filho e a minha esposa para cá, né? Assim, eles têm o visto facilitado, o meu visto é J1, eles têm o visto J2, que é facilitado para vir para cá. Só que como ela também tinha conseguido um emprego numa universidade no Brasil, a gente estava trabalhando junto, inclusive. E aí eu disse assim, não, eu vou, você fica e continua sua carreira até você terminar o seu contrato e você vir para cá. Então, assim, o perrengue maior agora está sendo só ajustar tudo para que eles venham para cá na maior tranquilidade. E aí eles já tá, mas já tá tudo certo para eles Tá tudo chegarem. certo, tá tudo certo. Eles chegam daqui 2 semanas. Então agora não tem mais aquele sentimento de estar perdido, Não, não, desiludido. não, não, não. Agora tá tranquilo, tá tranquilo. E como você vê sua carreira, Bruno, daqui para frente? Qual o impacto que você sente que o pós-doutorado pode ter na sua carreira? Eu sinto que agora eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser. Assim. Se eu quiser, não sei, ir para o Canadá, eu consigo. Se eu quiser ir para a Espanha, eu consigo. Se eu quiser ir para a Alemanha, eu consigo. E eu sinto que se eu voltar para o Brasil, eu vou ser visto com outros olhos, né? Eu sinto que, assim, antes de vir para cá, eu tinha também propostas de mais 2 pós-doutorados no Brasil. E aí, quando eu falei que não ia aceitar porque estava vindo para cá, eles disseram assim, nossa, muito bem, parabéns, eu espero que um dia a gente consiga trabalhar juntos e tudo mais. Então, assim, sempre com aquele ar de saber que as portas não estão fechadas, não fecha as portas. Sempre tente deixar tudo assim, né? Se eu puder voltar, eu volto. Se você não quiser, eu estou aí. E a visão das pessoas a seu respeito muda, né? Você ganha mais credibilidade, você É, ganha visibilidade, é, então não né? tenho dúvida. Com certeza. E querendo ou não, você, como uma pessoa aqui fora, numa universidade americana, você também é uma nova porta que pode se abrir para outras pessoas, né? Por meio Exatamente. de você, outros brasileiros podem vir. Então, quanto Exatamente. mais brasileiros estiverem aqui fora nesse sentido, melhor. Exato. 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 Aqui tem uma comunidade de brasileiro muito forte. Eu não esperava isso. Na Tem sua mais ou menos, cidade, tem mais ou menos uns 130 brasileiros. nossa, é muito para uma cidade pequena, né? É muito brasileiro, muito. Eu me assustei, porque assim, eu sou o único brasileiro no meu departamento.
Mas daí a menina da Alemanha que me recebeu aqui, ela disse assim, eu falei com ela por mensagem, e ela disse assim, ó, tem um grupo de brasileiros, eu vou falar com o pessoal aqui para te adicionar, e aí você vê lá o que é que resolve, questão de casa e tudo mais. E aí, quando eu cheguei aqui, o pessoal me ajudou muito, assim. Teve gente emprestando colchão, travesseiro, né, cama, o frame da cama, né? Uhum. Então, assim, todo canto que você for vai ter brasileiro. Nesse pouco tempo que você está no lab, como que você enxerga que o estrangeiro, dentro de uma universidade americana, enxerga o brasileiro? Ou seja, qual que é a visão que eles têm de um pesquisador brasileiro como você? Olha, sendo bem honesto, eles são bem curiosos sobre o que é que mais sobre o meu background do que sobre o que é o Brasil, assim. Então, eles perguntam muito sobre o meu trabalho, o que foi que eu fiz, como que eu fiz, o que é que tem nas universidades, né? E como eu posso contribuir, né? Eles não enxergam a gente como algo ruim, eles enxergam a gente como uma pessoa que vem para acrescentar. Então, assim, não tem aquela questão de vaidade, né? Então, assim, eles querem que você venha para acrescentar. Então, quando eu cheguei aqui já com o doutorado, o pessoal do doutorado me recebeu assim, tipo, nossa, esse cara aqui vai ajudar a gente a resolver problema X, problema Y, estatística, não sei o quê. Então, assim, eles veem a gente com muitos bons olhos. Eles veem a gente como uma galera que meio que consegue extrair leite de pedra. Que é o que a Então, gente faz muito bem, né? exatamente. Eles veem que a gente não tem uma estrutura muito bacana, mas que os nossos trabalhos são excelentes, são de alto nível. Então, por isso que eles querem contar com gente desse tipo aqui. Você comentou uma coisa, né, que tipo, né, igual você falou, quando eu te conheci eu tava ali meio desiludido. Para uma pessoa que hoje está numa situação parecida que você, às vezes terminou a faculdade, está desiludido, ou tá vendo todo mundo ir fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc fora e tipo, meu Deus, só essas pessoas conseguem, eu não. Então, para aquela Ah, pessoa que às vezes está duvidando do próprio potencial, você teria algum conselho, algum. Dica não, porque dica não prepara, mas algum conselho, alguma coisa assim que você queria deixar para essa pessoa, para que ela não desista desse sonho dela? eu ia dizer que vá a fundo, que vale a pena. Assim, os ensinamentos que a Vanessa trouxe para mim são coisas que vão ficar para a vida. Tem muita coisa que eu aplico hoje, né? Então, assim, tem muita coisa dentro de mim que eu tento explicar e acabo falando demais, né? Então, a Vanessa sempre disse, seja direto, seja direto, nos seus e-mails, seja direto, seja simples, né? Então, se você aí que está pensando, ai, não sei se eu quero, não sei se eu posso, faça o esforço, faça o curso para Vanessa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu poderia, sei lá, ter sido comprado pela Vanessa, mas eu não sou, gente. Foi suado para mim pagar, né, o curso, mas estou aqui e está valendo a pena. É uma mudança de vida muito grande. Eu estou fazendo de tudo também para que minha esposa venha para cá e goste do meu filho. Então, assim, você não vai se arrepender. É um negócio que realmente vale a pena, é uma mudança de vida. É uma mudança de vida. Encare isso como uma mudança de vida. Sim, com certeza. E Bruno, uma coisa que, né, nas nossas conversas assim na mentoria, não sei, tá? Se você passou uma imagem errada, assim, ou se eu não interpretei bem, mas você sempre passou que foi uma pessoa assim, se tiver que fazer isso aqui para alcançar X, eu vou fazer. Claro, se for uma coisa legal que eu tenho que fazer que não prejudique ninguém, né? O que eu tô querendo dizer é, você sempre me passou assim que você é uma pessoa persistente, resiliente, que corre atrás do que você quer, que não desiste fácil. Que você acha que são as características assim fundamentais para continuar, para uma pessoa trilhar essa jornada para chegar à aprovação? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque é muito fácil a gente desanimar no meio do caminho, né? Às vezes a gente está ali num turbilhão de emoções, várias coisas acontecendo na nossa vida e a gente se dispersa, não consegue dar continuidade, não consegue realmente
bater o martelo e falar, eu vou fazer o que for necessário para poder aplicar. O que para você é fundamental assim para não desistir? Paciência. Paciência de sentar a bundinha lá na cadeira e escrever os documentos que são necessários. Escrever lá o teu currículo, ser cri-cri, com espaçamento, com tudo, com tamanho de fonte, com negrito, marcar as coisas certas, né? Então, assim, ter paciência e ser autocrítico. Ser autocrítico no sentido de eu vou fazer isso daqui o mais perfeito possível para que dê certo, né? E vai dar certo. No Vai. final dá certo, dá certo. Só você ter paciência. Não importe, assim, se você levar, não se importe se você levar não no primeiro, no segundo. O que for para acontecer, vai acontecer. Na hora que for para acontecer, no lugar que tiver de ser. Então, tenha paciência. Sim, Vou ser bem honesto, eu adoraria estar na Flórida. Para mim, é mais perto de Fortaleza, que foi onde eu nasci. Então, assim, né? Para chegar aqui são 24 horas de viagem, né? Então não é fácil. Eu adoraria estar na Flórida, estar lá pertinho do Mickey. Mas o meu momento de vir para cá foi esse. E estou adorando. Esteja aberto, tenha paciência, seja crítico e esteja aberto. às vezes a gente quer escolher demais o local. E claro que a escolha do local é importante. É importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma certa flexibilidade para que a gente consiga enxergar oportunidades que, se a gente for muito rígido com a nossa visão, a gente não vai enxergar. E aí, o que, que geralmente as pessoas falam? Ah, eu não consigo, não tem oportunidade para mim, não tem vaga na minha área. Mas se você começa a ter sua visão um pouquinho mais ampliada, se você é mais flexível, faz algumas concessões que são viáveis, né, que não vai te ferir ali seus princípios nem nada, É, você para Washington, depois do pós-doc, nada te impede. Vai que tem uma posição na Flórida, na Carolina do Norte, num outro estado que logisticamente é mais fácil para chegar no Brasil. exatamente. Exatamente. Às vezes é expandir os olhares, né? Eu me lembro que uma professora na graduação, minha primeira orientadora, ela falou assim, ó, sempre tente seguir um caminho que as pessoas não estão seguindo tanto. Obviamente, vai ter muita gente seguindo um caminho diferente. Então, tente seguir caminhos diferenciados, que vão se destacar, assim. Não tente seguir o mesmo, né? Muita gente quer ir para Nova York, Los Angeles, Miami. Gente, por experiência própria, cidade pequena é vida. Qualidade de vida, né? Aí é vida. O dinheiro rende, a bolsa rende. Exatamente. Exatamente. Sim, se você tem ali o aeroporto, igual você falou, perto, né, na sua cidade, ou numa cidade ali do lado, em feriados é fácil você viajar para qualquer lugar e curtir ali uns dias de feriado. Exatamente. Exatamente. Você teve que preparar, além do currículo, você também teve que escrever carta de motivação, alguma coisa nesse sentido para aplicar para a vaga? Eu escrevi só a carta de apresentação, assim, né? O code e-mail, no caso, e o meu currículo. No meu caso, como foi muito rápido com o professor, assim, eu não precisei fazer essa carta de motivação, essa carta nenhum outro tipo de carta, assim, dizendo por que eu estava querendo ir e tudo mais. Foi mais simples para o pós-doutorado. Mas eu tive que fazer teste de proficiência. Qual teste você teve que fazer? Eles Você me deram lembra? uma lista de testes que eram aceitos e no momento mais barato e mais rápido estava sendo do Duolingo, que é bem tranquilo, tem videoaula, tem textão, tem tudo no YouTube para você estudar. Então, né, Boa. eu fiz o Duolingo. Sem muito sofrimento no teste de proficiência, né? Isso Não, é bom. Bruno, então eu quero te agradecer. Você ter disponibilizado aqui o seu tempo para contar a sua trajetória para gente. Tenho certeza que quem prestou atenção aqui, ó, nesse bate-papo, pegou vários insights que você deu, né? E os detalhes, eles importam. Foi uma coisa que você falou. É simples, mas os detalhes importam, então a gente não pode ser simplista com a aplicação,
porque a aprovação ela mora ali nos detalhes. Então, quero te agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para trazer sua experiência aqui, o que que fez diferença para a sua aprovação, e quero te desejar muito sucesso nessa nova etapa, Tá? para você, para sua esposa e para o seu filho também. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a oportunidade de estar aqui falando e de estar incentivando outras pessoas a essa mudança de vida, né? Então, assim, gente, só passa, vale a pena. Um tchau, Bruno. Tudo de bom aí para você. Até mais. Tchau, Vanessa. Obrigado, viu? Tchau. Imagina. Tchau, tchau.